Olá, eu sou Leandro Costa, aqui é o canal Conservador RJ, estamos de volta. Pedir para que você que não é inscrito, inscreva-se no canal, você que já é só curtir o vídeo e ativem o sininho para receber as comunicações do YouTube. Hoje eu vou falar o seguinte, como reagir à ditadura do vírus chinês. Eu falei sobre a questão do vírus chinês em um vídeo anterior, mas hoje eu vou falar sobre a questão da ditadura que ele está impondo. Por quê? Vai ter uma crise econômica, isso é inegável, comércio e todas as atividades, serviços, como eu falei, dos autônomos, fechados. Então, assim, esse é um problema, esse é um grande problema. Mas nós estamos experimentando também eu não diria nenhuma gotinha, talvez uma grande taça de autoritarismo. As questões de conduções, as questões de proibições, multas absurdas. Houve o caso de uma carreata onde uma juíza determinou multas absurdas para os veículos participassem. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, como é que eu dentro do meu carro pego um vírus no carro de outra pessoa? Porque não era uma passeata, era uma carreata, enfim. Mas eu acho que faltou esse tato, mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Esse autoritarismo, ele é muito perigoso, porque as pessoas já estão demonstrando que se colocado um clima de histeria, elas abrem mão de liberdade. E abrir mão de liberdade é algo muito complexo. É assim que se estabelecem os piores sistemas já existentes até hoje, como é o caso aí de todos os países totalitários. Ou seja, nós temos, na verdade, um risco do totalitarismo. Porque quando nós pedimos que o Estado, sei lá, recolha o velhinho à força porque ele está na rua se arriscando, proíba as pessoas na marra, tirem as pessoas da praia, multem os veículos que estão fazendo uma manifestação, e uma manifestação sem o risco de contágio. Então não teria sentido algum. Mas quando nós defendemos esse tipo de coisa, nós estamos defendendo o totalitarismo. Porque o autoritarismo, que eu quero dizer, é uma dosagem do que seria o totalitarismo. Nós estamos aceitando coisas absurdas. Recentemente o governador de São Paulo anunciou que seria uma medida, né, de acordo entre ele e as operadoras de telefone para verificar a aglomeração de pessoas com telefone, coisas desse tipo. E eu até levanto uma questão que não é nem minha, eu não vou mencionar o nome de quem citou isso para mim, porque eu não fui autorizado por essa pessoa a falar, né? Mas uma das pessoas que eu tenho contato, né, fez o seguinte questionamento: isso não podia ser usado nos presídios? Ou seja, quer dizer, as operadoras têm a capacidade técnica de identificar telefones dentro de presídios, saber que os telefones estão sendo usados ali. Isso poderia gerar, talvez, uma iniciativa de lei que autorizasse. Eu acho melhor do que a busca, mas a escuta nesses telefones, porque eles acabariam apontando para outros crimes e desmembrando organizações criminosas que nós sabemos que atuam dentro de presídios. Então, assim, é algo curioso, é bem curioso isso, mas até ontem as operadoras nunca mostraram ter essa tecnologia, o governo nunca teve esse interesse, mas agora surge a hipótese das operadoras localizarem a aglomeração por número, os números das pessoas que estão se aglomerando ali. Então isso seria bem interessante, não pode ser usado contra o criminoso, mas pode ser usado contra o cidadão comum. Então, gente, precisamos acordar. Nós estamos aqui criando um sistema totalitário com base em um vírus. O vírus, me desculpa, ele tem todo motivo de preocupação? Tem, mas não justifica criarmos um sistema totalitário. Acusaram tanto o presidente de virar um ditador nazista. Eu acho que a ditadura nazista está vindo de outros flancos, né? Justamente contra ele. Acho que a gente está tendo aí um sistema extremamente totalitário, claro que socialista, mas eu não descarto, né, aquela questão de que o nazismo é um braço do socialismo. Então, o que a gente tem na prática é um sistema totalitário se erguendo contra a população e nós estamos legitimando isso. Uma coisa também que é curiosa, mas também é perigoso, isso é o prenúncio de um problema, é que no momento de caos, nós tivemos o caso aí de uma apresentadora de um telejornal que chegou a invocar, né, ela chegou a clamar
pela ajuda dos criminosos. Ela chegou a suplicar que traficantes e milicianos dessem toque de recolher, porque eles têm poder para salvar essas vidas, que eles fossem conscientes. É até engraçado, né, que eles fossem cidadãos conscientes e dessem toque de recolher para salvar vidas. Se eles fossem isso, eles não seriam o que são. Isso é lamentável, mas a gente tem que explicar isso para ela. Se eles tivessem consciência, eles não seriam o que eles são. E o interessante é ver o seguinte, que ela não tá louca não. Muitas pessoas estão vendo que aquilo ali tem uma lógica. Mas é essa lógica que a esquerda sempre tentou plantar. Ela sempre tentou vender o caos para criar o caos para vender a solução. E hoje o que ela faz, no momento de histeria, legitima-se, ou seja, reconhece que ali existe uma soberania paralela. E não é que a repórter seja louca ou que ela seja a favor do crime organizado, não. É que ela já está num pânico, e ela deixou isso claro durante a fala dela, que ela até aceita esse tipo de atitude. Porém, isso já é o plano da esquerda socialista há muito tempo. Quando você estiver em pânico, você vai aceitar tudo. E é o que todos os países socialistas fazem. Você aceita o autoritarismo por causa do pânico, a ponto de reconhecer a soberania do criminoso, o que é um absurdo. O que é importante? Levantar a seguinte questão: quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta do caos gerado por esse vírus chinês? E nós temos que buscar apontar. Quem tem que pagar a conta? Quem tem que pagar a conta é o governo chinês, é o Partido Comunista Chinês, e vamos ser até mais expansivos. Vamos fazer o seguinte: quem tem que pagar a conta é o socialismo. É o culpado de fato. Esse tem que pagar a conta. E esse pessoal que praticou esse autoritarismo. Então faça o seguinte: anota aí o pessoal que tem uma agenda, ou quem tem um quadro, quem bota aviso do lado de geladeira, anota o nome do prefeito, do governador que fez todas essas restrições e faça campanha contra ele nas próximas eleições. Isso é necessário. Porque quando vier o próximo vírus, porque pelo visto a China é um nascedouro de vírus, quando vier o próximo vírus chinês, o vírus chinês 2.0, 3.0, se bem que se a gente for realmente colocar o nome dos vírus chineses, esse aí já não é o primeiro de longe, mas se colocarmos esse nome, vírus chinês, quando vier o próximo, qual vai ser a atitude desses governadores e prefeitos e do pessoal da base aliada dele? Qual vai ser a atitude do Congresso se a gente continuar com o mesmo pessoal lá? Vai ser pior? Será que a gente vai ter campo de concentração para doente ou possível doente ou pessoa que não quer colaborar com a quarentena? Será que a gente vai ter isso daí? Vamos ter gulags para quem for na praia? Vamos ter campo de concentração para os supostos infectados? Você que tiver um resfriadinho e tossir, você vai para um campo de concentração até provar que tu não tem coronavírus. Me desculpa, gente, eu tenho rinite, eu vou sofrer essa consequência, mas muita gente vai sofrer também. Passou na poeira, aqui no Rio de Janeiro a gente teve uma experiência, né, que uma enchente deixou as ruas empoeiradas, e agora, se você tosse pela poeira, você já é suspeito de coronavírus. Imagine se nós tivéssemos um campo de concentração para isso. E eu não duvido nada que isso seja uma próxima medida desse tipo de gente apoiada pelos histéricos. E isso a imprensa ainda batendo palma. Coisas que estamos vendo chegar ao absurdo. Isso é insuportável. E não podemos reeleger essa gente. Temos que ir contra eles nesse tipo de trabalho e eles têm que ser atacados pela eleição. Infelizmente, nós temos um poder e um quase poder, que também não é limitado, que esses não podem ser eleitos. Mas nós temos que lembrar o seguinte: as cadeiras lá de cima são indicadas por governadores e, no caso da República, pelo presidente. Infelizmente, o presidente não pode trocar o Supremo, deveria, porque o correto era a grande maioria, para não dizer todos, saírem por uma questão de honra, pedir para sair, se aposentar, por uma questão de dever, por um sentimento com o povo brasileiro, eles deveriam fazer isso. Isso eu vou falar no próximo vídeo, assim que der. E o Ministério Público, que em relação a isso, ou ele está ao lado de quem cerceia os direitos, ou ele está dormindo. É a única coisa que a gente vê na postura do presidente. Porque, embora o judiciário, eu tenho N críticas aqui, eu vou falar do bom juiz. Porque nós temos o juiz que aceita isso, aquilo, o juiz que permite o governador fazer quase que um estado de sítio,
Nós temos isso aí no lado do judiciário, mas nós temos o bom juiz. Nós tivemos aí o juiz que eu até, vamos dizer assim, né? Eu até vejo uma coragem exemplar nesse cara. Nós tivemos um juiz aí que deferiu que o fundo eleitoral fosse usado para o combate ao coronavírus. Esse cara, ele foi contrário a todo um sistema podre, né? Que ele está lá, eu vejo ele nadando numa lama, sozinho, ou não digo sozinho, mas eu sei que tem bons juízes, mas eu fico, sinceramente, assim como em vários órgãos públicos, eu fico assim, mais esperançoso quando eu vejo que ainda existe alguém que consegue, dentro do meio de uma podridão, nadar contra a corrente por uma consciência, porque foi extremamente corajoso ele deferir aquele pedido ali. Mas o autor é um cidadão. O autor é um cidadão. E o juiz fez um papel excelente, mas nós temos que dar o mérito ao autor, que é o cidadão. Não vimos o Ministério Público tomar essa atitude. Ou seja, aquele que está preocupado com a sociedade sempre, que tudo que acontece ele aparece para garantir direitos fundamentais, mas nós não vimos ele se preocupar com a saúde a ponto de mexer no fundo eleitoral, a ponto de mexer em outras situações. Isso não aconteceu. Se o Senado está trabalhando por videoconferência, tem gastos que não precisam existir, que podem ser revertidos. E em outros órgãos. O Tribunal de Justiça, pelo menos assim, eu acredito que de todos os estados, mas pelo menos aqui do Rio de Janeiro não está funcionando no seu plantão. Então, há uma verba excedente. A verba aí de combustível, de luz, de tudo isso que poderia ser usado para o coronavírus. Mas a gente não vê o MP mover uma ação contra isso. Essa culpa o judiciário pode até transferir, que ele pode dizer, eu só vou atuar quando provocado. Mas o provocador, que é o MP, está dormindo tranquilamente, dorme muito confortável, até porque sabe que tem proteção especial, assim como os juízes. E esses poderes não vão mudar de uma hora para outra. Esses são concursados. Para mudar esse tipo de poder, nós temos que mudar nas eleições o Congresso, as Assembleias Legislativas, a presidência eu manteria, né? Porque é o único que está funcionando. Então, temos que dar mais base para o presidente e mudar as Assembleias Legislativas e os governos dos estados. E nessa eleição agora, mudar muito também câmaras e prefeitos. Porém, num trabalho de longo prazo, no combate da chamada guerra cultural, ir para a academia e parar de formar esse tipo de papagaio jurídico, que na verdade não serve em nada para a população, para o povo, não busca justiça, busca apenas fazer troca de favores. Talvez são os poderes que são a casta da elite e são os que mais falam que são contra a elite, quando não são. Fazem parte desse sistema podre, porém não vão mudar tão rápido. Mas a gente tem o dever de dar a resposta nas urnas para aqueles que a gente pode mudar. Aceitar autoritarismo é se curvar a um futuro totalitarismo, onde a gente não vai ter liberdade, como eu não vou ter liberdade de gravar um vídeo desse, você não vai ter liberdade de falar o que pensa. E você, autônomo, empresário, trabalhador de carteira assinada, vai ter que sofrer a consequência que eles quiserem, e é a gente que vai ter que comer rato e morcego no futuro. Porque não se engane, isso não é cultura chinesa coisa nenhuma. Chinês não come rato e morcego por questão cultural. Chinês come rato e morcego porque quando o ditador de lá, no passado, causou uma grande fome, as pessoas tiveram que passar a comer qualquer coisa. Ninguém come esse tipo de bicho porque gosta. Aquilo não é cultura também não. Aquilo ali é necessidade. Pode parecer cultura hoje, mas se tornou necessidade por causa de grande fome causada pelo socialismo. Então entendam, não aceite governo totalitário. Eles sempre são culpados e eles nunca assumem a culpa. Pessoal, vamos divulgar o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Valeu!